eu sou a Sara, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco de como que foi a minha experiência durante as primeiras 20 semanas de gestação. O que eu senti durante esse período, quais as consultas que eu fui, quais os exames que eu fiz durante esse período. Então, para contar para vocês direitinho essa minha experiência. Nos próximos vídeos eu pretendo começar a fazer o diário semanal da gestação. Então, se você quer saber mais sobre isso, talvez você está na sua primeira gestação também, fica ligadinho aqui no canal, se inscreve para não perder nada. Mas no vídeo de hoje eu resolvi fazer um apanhado geral das primeiras 20 semanas. Para começar, eu conto no vídeo passado de como que foi a minha primeira consulta por telefone com uma enfermeira. Eu explico naquele vídeo que eu moro aqui nos Estados Unidos há algum tempo, então que o atendimento médico, hospitalar que eu tô recebendo, de pré-natal, tá sendo todo feito aqui nos Estados Unidos. Então eu posso estar tendo uma experiência um pouco diferente da que você tá tendo se você estiver sendo acompanhada no Brasil. Então aqui começou, primeiro com essa consulta por telefone. Durante essa consulta a gente já marcou a próxima consulta, que seria pessoal, que seria em pessoa mesmo. Só que teve uma coisa um pouco diferente. Geralmente, a médica ou enfermeira que vai fazer a sua primeira consulta vai perguntar a data da sua última menstruação para estimar de quanto tempo que você deve estar grávida, de quantas semanas que você está grávida. No meu caso, como eu explico no vídeo passado, eu não tinha essa data, porque como eu explico naquele vídeo, antes de eu engravidar eu estava usando o DIU como anticoncepcional. Durante esse período, que foi de mais de 2 anos, se eu não me engano, eu não menstruei durante esse período. Retirei o DIU e fiquei mais ou menos uns 3 meses, quase 3 meses sem menstruar também. Então eu não tinha uma data para dar para a enfermeira. Então ela não conseguiu logo de cara calcular qual era a idade gestacional. Então, o que ela fez? Ela marcou a minha próxima consulta para eu fazer no hospital, seria a minha primeira consulta de pré-natal. E logo antes dessa consulta, eu iria passar por uma ultrassonografia, que é a ultrassonografia transvaginal. Para essa primeira consulta, para o ultrassom, eu convidei meu esposo e ele topou ir também para o hospital comigo, para passar por esses exames. E tá sendo bem legal, porque ele tá acompanhando todo o pré-natal, todos os ultrassons que eu tô fazendo, ele tá indo comigo e tá acompanhando, que é super legal. Então, o que aconteceu durante esse primeiro exame, essa primeira ultrassonografia? É aquele exame de imagem que você vai conseguir ver o bebê dentro da sua barriga. Então, ela mostra no monitor e vai meio que explicando as coisas. Essa moça, a técnica que fez com a gente, foi super paciente. Então, assim, eu achei esquisito, porque antes nos outros ultrassons que eu via por aí, eu não conseguia identificar muita coisa. E nesse foi muito claro pra gente onde o bebê tava, a cabecinha dava pra ver direitinho do bebê. E foi muito legal acompanhar, ter meu esposo ali do lado pra fazer esse exame também. E aí a técnica mostrando pra gente algumas coisas, foi um exame meio rápido, mas ela foi mostrando o que dava. O bebê tava bem pequenininho ainda, então não dava pra ver todas as estruturas igual eles fazem de 20 semanas aqui, mas deu pra ver algumas coisas, foi bem bacana. Até tirei uma fotinha que dava pra gente trazer aqui pra casa. E nesse exame também, ela conseguia medir o bebê e a partir disso estimar a idade gestacional. Foi aí que a gente descobriu que nesse primeiro exame eu estava grávida de 9 semanas. E a partir daí eu pude acompanhar a gestação por um aplicativo. Eu uso um aplicativo aqui dos Estados Unidos que se chama What to Expect, que é um aplicativo muito bacana, bem completinho. Toda semana eles te dão uma estimativa de qual que deve ser o comprimento do bebê, qual que é o peso. Aí eles comparam com uma fruta, por exemplo, ou com um vegetal, para ficar mais fácil aquela visualização, mas você pode trocar aquilo por um objeto diferente se aquilo não tá bom pra você. E aí também nesse aplicativo, o bacana é porque tem categorias diferentes. Então tem uma que fala sobre o bebê, o que deve estar acontecendo com o bebê durante aquela semana gestacional. Então o bebê começou a ganhar gordura ou não, a placenta tá desenvolvendo, o bebê começou a formar o vértex, que é aquela camadinha branca que eles nascem com ela às vezes. Então vai contando assim do desenvolvimento do bebê. O bebê deve estar começando a se movimentar agora, talvez você vai sentir ou não. E aí tem vídeo, tem ilustrações, o textinho, então é super completinho. E tem uma outra parte que ele fala da mãe, por exemplo, o que a mãe pode estar passando durante esse período. Então começou a aparecer estria ou não, pode estar sentindo cansaço ou náusea e o que faz, enfim. É um aplicativo bem completinho. Se você fala inglês, eu sugiro esse aplicativo para você acompanhar a sua gestação. Enfim, voltando no pré-natal,
A gente passou por esse exame, logo em seguida passamos pela consulta de enfermagem. Na consulta era uma enfermeira assim bastante experiente, que conversava muito gente boa. E aí nessa primeira consulta ela perguntou se eu tinha alguma dúvida e tal, começou a falar de coisas da gestação e ela focou muito em 2 e-books que o hospital disponibiliza para gestantes no site deles. E aí ela ia lá e falava as partes que ela achava mais importantes naquela primeira consulta que tinham nesse e-book, ia me mostrando. Aí ela explicou, por exemplo, que o peso que a gente ganha durante a gestação não é só o peso do bebê. Inclui, por exemplo, o peso da placenta, você ganha volume nos seios também, então isso também influencia o ganho de peso gestacional. Esse e-book também falava, por exemplo, sobre alimentação. O que é recomendado na gestação você consumir, o que você deve evitar. Falava também sobre exercício físico, que é recomendado fazer exercício físico durante a gestação. Falava um pouco de alguns exercícios que podiam te preparar melhor para o trabalho de parto. Então, exercício com bola, exercícios de fisioterapia pélvica, entre outros. Lá também falava de vários sinais e sintomas que podem acontecer durante a gestação. Talvez não aconteçam com todas as mulheres, mas pode acontecer. E o que você pode fazer para minimizar alguns deles. Então, falava no caso de náusea, o que você podia fazer. Falava um pouco sobre a falta de energia, que acontece bastante no primeiro trimestre. Falava, por exemplo, de estria, que podia aparecer. Entre outras coisas também. Então, foi uma consulta bem legal. Depois disso, ela marcou a próxima. A próxima foi com outra enfermeira que eu acho que eu já não gostei tanto, porque foi uma consulta super rápida. Eles de praxe checam a sua pressão arterial e checam o seu peso. Daí a enfermeira ou o médico vem, no meu caso, tá sendo sempre enfermeira. A enfermeira veio, perguntou praticamente se eu tinha alguma dúvida, alguma pergunta, respondeu e pronto, tipo, ela não passou muita informação a mais, sabe? E aí depois disso eu tinha pedido pra ela pra fazer alguns exames, porque eu não sei a experiência de vocês, se tem outra pessoa aqui que mora aqui nos Estados Unidos, como é que é a sua experiência no atendimento médico. Se eu não me engano, tem até um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco de sistema de saúde aqui nos Estados Unidos. Mas a minha experiência aqui até agora é que médico aqui quase não faz pedido de exame, a não ser que você peça para o médico para fazer. Como eu tenho a faculdade de nutrição, como eu aprendi sobre exames laboratoriais durante o período da faculdade, tem uns que eu gosto de fazer com certa frequência. Então, geralmente, eu mando mensagem para a médica, eu pergunto para ela durante a consulta se ela pode fazer o pedido para mim. Geralmente é quase uma negociação, algumas ela não quer fazer, acha que não tem necessidade, tem medo do seguro não cobrir, aí outros é só fazer. E aí eu tinha pedido para fazer alguns exames também, e teve alguns outros que ela me falou que eram obrigatórios, que toda pessoa que fica grávida aqui tem que fazer esses exames. Do primeiro exame que ela pediu foi o exame de anticorpo. Se eu não me engano, esse teste, que é um teste sanguíneo, ele é feito antes de você fazer transfusão sanguínea ou no início da gravidez. Ela me perguntou se eu queria saber o meu tipo sanguíneo e eu achava que sabia, mas eu queria confirmar. Aí ela fez o pedido desse também. Também pediu vários outros exames assim de doenças sexualmente transmissíveis, entre outros passou clamídia, hepatite C, hepatite B, passou sífilis, teve até rubéola para ver se tinha, HIV. Enfim, passou uma série de exames, incluindo um teste de urina também. Esses foram alguns dos exames que ela passou. Ela também perguntou se a gente queria fazer uma consulta com a geneticista, se a gente talvez tinha interesse de fazer algum teste genético para ver se o bebê tinha algum risco aumentado para doenças hereditárias, para doenças genéticas. A gente falou que tinha interesse de fazer a consulta, então essa consulta foi marcada. Depois dessa consulta, a gente passou pela geneticista. Eu fui com meu esposo novamente, e aí ela praticamente perguntou pra gente falar a nossa árvore genealógica, quais doenças que cada pessoa tinha na família, quais patologias, que ela queria ver se tinha alguma chance aumentada de ter doenças genéticas ou não. E aí, a partir disso, ela nos recomendou fazer 2 testes genéticos. E era assim, era recomendado, mas não era obrigatório. Porque ela falou que podia ter um custo atrelado a isso, não é um exame padrão que é geralmente incluído durante a gestação. E aí ela explicou pra gente que caso a gente quisesse fazer, ela não tinha certeza se o nosso seguro ia cobrir pelos exames ou não. Se não cobrisse, ela achava que ia ser na faixa de $300 para cada pessoa, porque tinha alguns que eu tinha que fazer e alguns que meu esposo tinha que fazer. Então a gente fez esses testes genéticos. Um deles é para ver se a gente carregava algum gene de alguma patologia genética. No meu caso, eu sou carregadora de um gene, que é o gene da doença de Wilson.
mas eu não tenho essa doença, eu não tenho nenhum sintoma, nenhum sinal dessa doença. Mas ela explicou que caso meu esposo fosse carregador dessa mesma doença, tinha uma chance aumentada do bebê ter essa doença também. Mas que não era o caso. No meu caso, meu esposo, a gente fez o teste, ele não tinha esse gene carregador para essa doença. Na verdade, ele tinha para uma outra, que agora eu não vou lembrar o nome, mas eu não tinha esse gene carregador para essa que ele tinha. Acho que fez sentido. Então não tinha risco aumentado. A gente também fez um outro exame que se chama panorama. E aí no panorama testa para algumas condições genéticas, entre eles a trissomia do cromossomo 21, 18, 13, monossomia do X, tem um outro aqui também. Mas esses detectaram que a gente tinha pouco risco do bebê nascer com essas condições genéticas também. E aí durante esse exame a gente também descobriu o sexo do bebê. Ela falou que essa é a nossa escolha, se a gente queria saber ou não, a gente falou que queria. E descobriu que ia ser uma menina. Então foi bem legal porque a gente descobriu assim, bem na parte inicial da gestação, sabe? A gente não teve que esperar para ultrassonografia de 20 semanas, que é geralmente o que mais acontece aqui. Agora vamos falar da conta. Esse teste genético, como ela falou, ele podia ter um custo atrelado a ele. Ela não tinha certeza se o seguro ia cobrir ou não, enfim. Aqui, geralmente, a minha experiência é essa. Você vai no hospital, precisa fazer um exame, você não sabe de cara qual que é o valor. Por exemplo, eu tive que fazer mamografia no Brasil, e aí eu ligava nas clínicas para perguntar o preço. Aqui eles não te falam o preço logo de cara. Você tem que ligar no hospital, marcar consulta, aí você liga para um departamento específico de finanças, aí eles vão te falar mais ou menos a faixa de preço, mas eles vão sempre frisar que esse valor pode mudar, dependendo de várias coisas. Aí eles vão te falar que você tem que ligar no seguro para descobrir se cobra ou não. Enfim, eu tenho um vídeo aqui todo sobre sistema de saúde aqui nos Estados Unidos, se vocês quiserem assistir. Já tem aqui no canal, mas é bem diferente. No final das contas, a gente fez os testes genéticos, tanto eu como meu esposo, como eu falei pra vocês, um pouquinho do resultado. E aí, depois de algum tempo, que é o que chega a conta na sua casa, não é na mesma hora que você faz o teste. E aí, no nosso caso, chega por correio e às vezes chega no aplicativo do hospital mesmo. No meu caso, o seguro cobriu parte do exame, mas eu tive que pagar. Agora eu não lembro se foi $130 ou 150, foi bem por aí nessa faixa. Mas o seguro cobriu a maior parte do exame e o do meu esposo não chegou nada. Tem um risco de chegar a conta? Ainda tem, porque às vezes eles mandam bem tarde, mas por enquanto não chegou nada em casa não. E aí eu fiz também outros 2 testes. Um deles foi para meio que ver a quantidade de ferro no sangue. Ela escolheu fazer o da ferritina nesse caso. E antes da gestação, tinha me dado que o meu nível de ferro estava baixo. Depois eu fiz um outro exame que falou assim que estava na zona considerada ok, mas ainda assim estava quase no limite. E aí eu fiz um outro durante a gestação que deu que estava baixo também. Então ela me recomendou começar a tomar um suplemento de ferro durante esse período. Fiz o exame de vitamina B12, mas a vitamina B12 deu de boa, beleza, ok. Aí já que eu comecei a falar que eu comecei a tomar suplemento de ferro, vou falar um pouquinho pra vocês da suplementação que eu tô tomando. Desde o início da gestação, assim que eu descobri que eu tava grávida, eu comecei a tomar as vitaminas de pré-natal, que é recomendado. Eu tomo uma que é tipo uma gominha, tomo ela depois que a médica pediu pra fazer o de ferro, eu passei a tomar. Além disso, eu tô fazendo acompanhamento com uma nutricionista que é especializada na parte de gestação. Procurei uma nutricionista brasileira, formada na mesma faculdade que eu, e a nutricionista que eu tô fazendo acompanhamento se chama Luísa Mourim. Se alguém tiver interesse, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Muito gente boa, super atualizada. E aí a gente também fez algumas escolhas de suplementação durante a gestação. Então, no meu caso, além do pré-natal e do ferro que eu tô tomando ômega 3, probiótico, mas eu recomendo que se vocês tiverem a possibilidade de ir no nutricionista durante a gestação, eu super recomendo. Além disso, eu acho que uma coisa importante de falar é sobre os sinais e os sintomas que aconteceram durante esse período da gestação, durante as 20 primeiras semanas. Então, um dos primeiros sintomas que me deu foi a parte das náuseas, que me acompanhou durante todo o primeiro trimestre. No início nem tanto, mas depois da 9ª semana, na 8ª, 9ª semana, me deu bastante, especialmente durante a manhã me dava bastante náusea. À tarde, às vezes, mas era com menos frequência. Eu também senti nesse período muita falta de energia, não malhava porque não tinha energia, tava sempre assim muito cansada, sonolenta também. Antes da gestação, às vezes eu tinha episódios de enxaqueca, que a enfermeira explicou
que poderiam melhorar ou piorar durante a gestação. Durante a gestação não tive nenhum episódio de enxaqueca mesmo, mas no primeiro trimestre apareceram alguns episódios de dor de cabeça. Então eu tomava o remédio e logo em seguida melhorava. A náusea foi a parte que mais me pegou, porque era aquele desconforto, aquele mal-estar, especialmente pela manhã, aquela vontade que parecia que eu ia vomitar, mas eu não vomitava de fato. Eu descobri nessa época que tem uma balinha de gengibre que super ajuda, coisas de gengibre ajudam a passar um pouco esse sintoma da náusea. E no meu caso ajudou bastante. Aí tem gente também que me pergunta se eu tive algum desejo durante a gestação ou aversão. Pelo contrário, eu não tive aversão a nenhum alimento. Eu acho, inclusive, que eu tô experimentando alimentos diferentes ou consumindo alimentos que antes eu não gostava. Por exemplo, beterraba. Eu nunca gostei de beterraba antes da gestação. E teve um dia que eu fui na feira, vi uma beterraba que eu falava bonita, viçosa. Até as folhinhas estavam nela. Aí eu resolvi comprar, que eu nunca fiz. É casada 6 anos, mais ou menos, nunca comprei uma beterraba durante esse período todo. Eu comia quando tinha em casa, era meio que forçada, sabe? Quando eu era menor. Mas aí eu comi, fiz a beterraba e gostei. Outro dia eu comi um wrap daquela chicken Caesar. Geralmente tinha salada, mas eu comi o wrap, o sanduíche, e tinha ovo cozido dentro. Geralmente eu não gosto de ovo cozido. Mas eu comi assim, achando bom, então não tá me dando nenhum tipo de aversão. De vontade, de desejo, eu tive um pouco diferente. Eu desejo de comer rabada, mas foi uma coisa assim bem específica. Meu pai me mandou uma foto de uma rabada que estava muito bonita, com bastante caldo, e me deu muita vontade de comer. Aí eu comecei a ir em todos os mercados para comprar, porque aqui não é uma coisa fácil de achar esse tipo de carne, passando nos mercados, mas sempre muito caro. Quando eu achava que não era sempre, parecia uma bandejinha, deve ter umas 500 gramas, custava $30, o que é um preço muito caro para carne aqui, especialmente para carne que é praticamente osso, então eu não tinha coragem de comprar. Até que eu achei num outro mercado que se chama Festival aqui. Lá nesse mercado eles têm tipo açougueiro, como tem no Brasil, que não é muito comum aqui. E aí ele explicou que ele não tinha no mercado em si, mas que ele podia encomendar. Então a gente fala quando que queria, deixava o nosso telefone, quando chegasse ele ia nos ligar. Ele nos ligou depois de umas 2 semanas mais ou menos, a gente comprou a rabada. Ao invés de pagar $30 pelo pound, que é quase meio quilo, a gente pagou 10. Eu fiz a rabada, ficou deliciosa. E rabada era uma coisa assim que eu tinha comido 2 vezes na minha vida só. Então procurei vídeo do YouTube, um amigo do meu pai me contou como que cozinhava, enfim. Fiz, ficou deliciosa, só que assim, eu comi essa rabada uns 4 dias seguidos. Porque meu esposo não consome carne vermelha, vou estar consumindo menos agora, então ele não me ajudou. Fiz, deu muita coisa, aí eu acabei comendo. Ainda tem carne pra fazer rabada no congelador, mas por enquanto eu não fiz de novo. Esse foi um pouco do início da minha gestação, das 20 primeiras semanas. Como eu falei pra vocês, nos próximos vídeos eu vou começar a fazer diários semanais pra contar pra vocês como que a gestação tá evoluindo. E também vou começar a mostrar pra vocês as primeiras coisinhas que eu tô comprando pro bebê. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e até o próximo. Tchau!